Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos falar de um sermão que fala sobre a perseguição e a convenção do apóstolo Paulo. Então, nós, para compreendermos melhor, vamos na Bíblia, lá no livro de Atos 9, versículo 1 a 4. Vamos ler? Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguma daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Indo ele a caminho, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Sabemos nós que Paulo, antes da sua convenção, ele era um perseguidor. E ele, quando estava lá em Jerusalém, ele tinha a função de guardar a roupa daqueles que eram mortos, como fez com Estevão. Porém, naquele dia em que Estevão estava pregando, cheio do Espírito Santo de Deus, Paulo, por ser um homem estudado, aos pés de Gamaliel, que foi o seu instrutor, seu professor, o rabino Gamaliel, ele não quis perder, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. E ali eles acusaram Estevão, que estava blasfemando contra a lei de Deus e a lei de Moisés. Então aqueles homens e o sumo sacerdote que ali estava presente mandaram prender o diácono Estevão, levar para fora e apedrejar até a morte. E assim foram feitos. Paulo, porém, viu Estevão sendo apedrejado, sendo mortos. Ele ali observava. Uma coisa que muito comoveu, mas o coração dele não endureceu, quando Estevão viu o céu aberto e viu a Deus. E disse-lhe: Senhor, não lhe imputes este pecado. E Paulo ali se comoveu, porém o coração ainda estava duro. Ele ainda queria prender ao diácono Estevão. Aquele povo foram todos para Damasco, perseguindo, porque eles chamavam de seita. Eles, como tinham instrução judaica, acreditavam em Deus, mas não como Jesus, o Filho de Deus. E ali, nesse impasse, Gamaliel chegou e disse: Paulo, se é de Deus, essa obra prosperará. Se não for, se desfará como muitas. Mas ele, insistente, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe a carta. E o sumo sacerdote deu. E ele foi para Damasco. Só que no caminho de Damasco, ele caiu por terra. A Bíblia nos fala claramente que Paulo caiu por terra. Poderia estar em pé, andando e cair por terra. Diante do Senhor, todo joelho se dobra, nós sabemos, né? Todo joelho se dobra diante do Senhor. E aquele homem arrogante caiu por terra. A Bíblia não afirma que ele ia em montaria nenhuma. Diz apenas que ele caiu por terra. E ali ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Ele disse: levanta-te, entra na cidade, vai à rua chamada direita. E ele foi à rua chamada direita. E ali ele ficou. Então o Senhor apareceu em visão a Ananias, que alguns historiadores dizem que Ananias estava em Jerusalém também e fugiu para Damasco, né? Então ele foi a Ananias e disse: Ananias, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E ele disse:
levanta-te, vai à rua chamada direita e procura por um homem vindo de Tarso. E Ananias disse: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos sacerdotes para prender e levar manietado tanto homens como mulheres para serem julgados em Jerusalém. Então o Senhor disse: Saulo, vai, porque este é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, dos gentios e de todo o povo de Jerusalém. Então Ananias foi à rua chamada direita, procurou na casa de Judas, que não é o Judas Iscariote, é outro Judas. E ali Saulo estava. E o Senhor disse a Ananias: Ananias, há 3 dias que ele não comeu e não bebeu. E quando ele caiu por terra, que levantou-se, já estava cego. Quando Ananias chegou lá, Ananias disse: Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu ao caminho me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E Saulo também teve uma visão de que entrava um homem chamado Ananias, que ele impôs as mãos para que ele tornasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Então, naquele momento, ele levantou, caiu dos olhos como 2 escamas, ele tornou a ver e ali ele foi cheio do Espírito Santo. Naquele momento que ele levantou-se, ele comeu, bebeu, 3 dias que não comia nem bebia. Então ele comeu, ficou confortado e dali ele começou a andar nas ruas de Damasco. E ali ele entrava nas sinagogas, pregava ousadamente o nome do Senhor Jesus Cristo e dizia para aqueles que ali estavam que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. Quem antes condenava, matava aqueles que diziam isso, foi convertido e começou a pregar. E ele pregava ousadamente, com aquela convicção. Naquele momento, os homens que estavam ali começaram a dizer: não é este que Jerusalém levava os homens para a condenação e matava? Mas Paulo se esforçava muito mais ainda. Então, aqueles homens formaram um conselho entre si para matar a Paulo. Então, esse conselho chegou aos ouvidos de Paulo. E os irmãos que estavam ali ouviram todo o fato, todo aquele meio para matar Paulo. Eles pegaram pelo muro durante a noite, colocaram ele dentro de um cesto, desceram pelas muralhas e ele foi dali para Jerusalém. Queridos, eu quero informar para você o seguinte, que naquela época, as muralhas, a cidade era toda cheia de muralha. Tinha uma entrada principal, que era por causa dos ataques, dos inimigos, e os muros eram largos. Eram tão largos que tinham casas ali em cima daquele muro. Aquelas pessoas que moravam ali, de longe viam quando ia ter algum ataque do inimigo. Porém, eles que moravam ali, tinha alguns que seguiam a Jesus, que colocaram Paulo dentro de um cesto e desceram. E dali ele foi para Jerusalém. Só que quando ele chega em Jerusalém, os discípulos de Jerusalém não creram na convenção dele. Mas com ele foi também Barnabé. E Barnabé testemunhou ali como ousadamente ele pregava lá em Jerusalém. Que ele dizia, confirmava, afirmava que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles homens que estavam em Jerusalém também procuraram matá-lo. E dali, aqueles discípulos que estavam ali levaram ele para Tarso, atual Turquia. E dali levaram para a Judéia, Galiléia e Samaria. E ali a obra se multiplicava-se pelo poder do Espírito Santo. E ele pregava ousadamente. Então, aqueles homens que ali estavam começaram a fazer com que Paulo fizesse a grande missão. Qual era a grande missão?
era que ele foi enviado para muitas cidades, foi para muito lugar, pregava o evangelho e as igrejas cresciam pelo poder do Espírito Santo. Muitas pessoas se convertiam, era a missão de Paulo. Agora, muitas pessoas perguntam, qual a diferença entre Saulo e Paulo? Queridos, até outras pessoas dizem outras coisas, mas Paulo foi da tribo de Benjamim. E o primeiro rei da tribo de Benjamim foi o rei Saul. Como ele era da cidade de Tarso, colocaram o seu nome de Saulo, em homenagem ao rei Saul. No Koiné, que é a tradução ou comparação a uma tradução, em romano significa Paulo. Ele tinha 2 cidadanias. Muitas pessoas comentam que Paulo ia montado, Paulo ia numa carruagem. Não, a Bíblia afirma categoricamente que ele caiu por terra. E a gente não pode fazer nenhum invencionismo bíblico, dizer que ele ia a cavalo, a camelo. Naquela época nem cavalo tinha domesticado, né? Não tinha cavalo domesticado para carregar ninguém. Isso foi acontecer em Roma. Então, naquela época, tinha 2 transportes, que era o dromedário e o camelo. O camelo tinha 2 lombos nas costas e o dromedário só tinha um. Eram 2 raças de animais, primos, né? Podemos dizer. Não foi num nem foi em outro. Naquela época era a pé mesmo. As histórias contam que era a pé. E Paulo, ele caminhava muito, andava muito, e ele foi de uma cidade para outra, como foi um dos missionários, um dos maiores missionários que tivemos na história bíblica, foi Paulo, com as 2 cidadanias. Ele caminhava e também levava o conhecimento às igrejas, mandava suas cartas para as igrejas, ele ensinando as igrejas. Então, queridos, naquele momento nós não podemos afirmar qual era a montaria, mas sabemos que foi a pé. Também tinha outro meio de transportes, que era o barco e o navio, que ele também fez muitas viagens missionárias para longa distância de navio, né? Então Paulo começou a ser perseguido pelo sistema daquela época, né? Dos sacerdotes. Aquela perseguição o atingiu a Paulo. E Paulo fez grandes viagens missionárias, como eu já falei, pregou o evangelho em diversos lugares, ensinava nas sinagogas. Logo aquele povo, os judeus principalmente, né, daquela época, procuraram matar a Paulo. Mas isso não impediu que ele fizesse a obra missionária que o Senhor ali tinha determinado. Ele vai sofrer, não deixou de ser perseguido. Onde ele chegava, ele apanhava, sofria prisões, como foi preso em diversos lugares. Mas nada disso impediu ele de pregar o evangelho. Já chegando perto da sua morte, ele nos deixou um legado. Como legado ele deixou? A sua perseverança na pregação do evangelho. Porém, Paulo nunca foi pesado a ninguém. Ele poderia até ter sido pesado a alguém, mas ele era um profissional. Ele era fabricante de tendas. E ele fabricava aquelas tendas para viajante da pele da cabra montanhês, que era uma pele mais resistente. E vendiam aquelas tendas e ali ele sobrevivia. Não foi pesado a ninguém, ele trabalhava. O apóstolo Paulo disse: eu poderia ser pesado a vós, mas no entanto não sou. Ele não dependia de ninguém, fazia seu trabalho e pregava o evangelho. Já próximo ao fim do seu tempo, ele deixou uma frase que até hoje eu me lembro. E eu creio que muitas pessoas deveriam também se lembrar. A frase foi a seguinte: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé.
Esse trecho eu procuro nunca esquecer, nunca me esqueço. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É isso que nós devemos fazer. Combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a nossa fé. Deus nos abençoe. Também quero orar por vocês, pedir ao nosso Deus que nos ajude. Ele tem ajudado. Que nos dê força, Ele tem nos dado. Que nos oriente, que nos ensine cada vez mais a sua palavra, para que nós possamos levar essa palavra a todas as partes do mundo. Porém, queridos, contribui com o nosso trabalho de propagação do Evangelho, contribuindo, tocando aí no sininho e compartilhando o nosso trabalho. Esse é o nosso objetivo, é propagar o Evangelho, e aqui nós estamos fazendo assim. Pai, abençoa todos que estão ouvindo essa mensagem, abençoa os lares, abençoa as famílias, Senhor. Família é um projeto que nasceu em Teu coração. E nós cremos, Senhor, que as famílias estão sendo abençoadas. Abençoa aquele pai de família que às vezes está atrito ou contrito. Ajuda ele, Senhor. Abençoa essa família, essas crianças e nos ajuda, Pai, a vivermos num mundo de união por amor ao Teu Evangelho. Amém, Jesus.